Por 15 longos anos, este homem experimentou um desconforto constante, ou seja, praticamente o tempo todo ele pensava em suas unhas dos pés e não apenas isso. Aliás, sobre as grandes. Porque em todos os outros 4 dedos também vemos as marcas de suas ações, praticamente crimes contra si mesmo. Porque, como ele disse, a única maneira de obter alívio, infelizmente, era através da dor. Ou seja, ele voluntariamente, ao longo de 15 anos de sua vida, constantemente arrancava, cortava, raspava, mordia. Bem, em geral é isso, o sangue que coagulou. E apenas dessa maneira ele conseguia algum alívio temporário. Para mim, isso é um pesadelo, sendo honesta. Ou seja, tenho medo de imaginar, bem, na verdade, o que sentem essas pessoas que passam tantos anos em uma situação que parece absolutamente sem saída para elas. Ou seja, é um beco sem saída, porque isso se repete em um ciclo, como se não houvesse saída, mas as circunstâncias se alinharam de tal maneira que sua esposa visitou o nosso salão e falou sobre mim, porque ela também é uma das minhas assinantes. Por isso ele veio e eu comecei a explicar para ele onde, por exemplo, sua unha deveria estar, qual é a largura dele nos seios, por exemplo, e como ela difere perto da borda livre. Ele nos diz que a unha está muito apertada, isso é realmente verdade. Hoje vamos nos ocupar das escavações, vamos extrair essa unha de lá, das profundezas, dos rolos, para que ele se sentisse imediatamente melhor, direto hoje, após o procedimento. Mas também, é claro, precisamos entender que se uma pessoa levou muitos anos para chegar a este resultado que você está vendo agora, então terá que voltar, também não será apenas um procedimento. É difícil precisar, mas de qualquer forma você precisa começar a trabalhar. E a primeira coisa que decidi lidar foi com a espessura excessiva da minha unha. Muitas vezes acontece que as unhas curvadas, né, seja em um círculo, em um semicírculo ou como quiser chamar, são muito espessas. Isso se torna um problema porque é impossível aparar e essa espessura faz com que ela se curve ainda mais. De qualquer forma, um está ligado ao outro. E a primeira coisa que precisa ser feita é remover a espessura da placa ungueal. Não é necessário remover completamente a tensão, mas é preciso aliviá-la. Para isso, usei uma broca de carboneto muito grossa. Agora já passei para o processamento das paredes laterais e dos rolos laterais. Porque é claro que tudo lá dentro é muito denso, há muita pele seca e velha, e tudo isso parece estar preso. É como quando a mãe apertava as roupas na infância para que estivesse quentinho. É mais ou menos a mesma coisa lá, mas isso não adiciona conforto ao disco de uma pessoa. Ou seja, no final do processo de limpeza haverá muitos momentos em que será claramente visível que as unhas parecem estar presas lá. Agora estou removendo o comprimento da borda livre com a ajuda de cortadores de unha. Bem, até que ponto isso é possível? Porque eu planejo me aproximar das paredes. No momento nada está funcionando. Estou tentando me aproximar da parede com um cinzel. Eu já desbastei a espessura, mas ainda vejo que a unha é assim suficientemente espessa. Mas o importante aqui é não desistir e não desbastar a unha inteira. E como prometi, tudo será preenchido, será coberto. Ou seja, ele se dobra ao longo de todo o seu contorno e aqui está. Neste quadro é claramente visível que a madeira é rara. Nós ajustamos um pouco a placa de unha, mas essencialmente isso é o que o sistema corretivo deve fazer por nós, deve puxar nossa unha e trazê-la de volta à sua forma original, ou pelo menos perto da original. Ou seja, a distância do seio direito ao esquerdo deve ser igual à distância do canto direito ao esquerdo ao longo da borda livre. Eu uso ferramentas auxiliares, como por exemplo uma pinça da Domix. É uma ferramenta muito simples, ela suavemente afrouxa a pele e a limpeza se torna mais fácil e, claro, naturalmente ela limpa. Não sem isso, isso também é um ponto importante. Eu continuo trabalhando com a pinça, faço isso devagar, não me apresso, porque entendo que a pessoa realmente me machucou. Muitas vezes me perguntam sobre a anestesia, que eu, é claro, nunca faço. O máximo que posso usar é um spray com lidocaína. E isso acontece quando percebo que o cliente tem muito medo, porque na maioria das vezes essa lidocaína absolutamente não vai funcionar lá. Isso é mais um placebo para acalmar a pessoa. O mais importante para mim é que ninguém fique nervoso na cadeira, eu já fico nervosa o suficiente sozinha. Porque, apesar de tudo parecer tão fácil, tudo dá certo, é claro, eu fico tensa durante o trabalho. Cada caso é único. Veja aqui, por exemplo, observe o quão habilmente ele extraiu e esculpiu tudo isso, que não há praticamente nenhuma parede. Bem, há uma pele enrugada lá, sim, empurrada para o canto e não há parede alguma. E ficou claro nesse momento que não cheira a nada ruim aqui hoje.
Seria bom, mas hoje não haverá ganchos, e sim uma linha de titânio. Por isso, um pouco mais tarde, havia também uma história separada com a máquina, enquanto houver uma tarefa. Delicadamente, apesar de não parecer uma limpeza delicada, mas acredite, tentei fazer isso o mais precisamente possível para limpar o que pode ser limpo, mas sem desmontar. Porque se você escavar e organizar escavações arqueológicas em tamanho real, e no final teremos pele traumatizada que crescerá ainda mais lá e nós, ao contrário, precisamos aliviar essa tensão. Limpe tudo muito suavemente para que ele se sinta imediatamente aliviado, para que ele possa relaxar. Agora eu já mudei para brocas de diamante, mas estou pegando um azul claro. Isso é áspero o suficiente, mais áspero que o azul será apenas o verde. O que eu estou fazendo? Basicamente, estou seguindo a mesma trajetória que a broca de segurança cavou. Agora preciso polir a pele com cuidado. Eu tento não cortar a parede, porque entendo que ela está apoiada. Ela já está toda destruída, praticamente não existe. E, claro, eu não deveria danificá-la ainda mais em nenhuma circunstância. Por isso, com o dedão da minha mão esquerda, a que eu uso para dobrar o rolo, eu o puxo tanto quanto possível. Eu seguro o dedo do cliente muito firmemente nesses momentos. Nos cursos, por exemplo, eu sempre explico que você precisa segurar o dedo do cliente de tal maneira que se alguém cair da cadeira, do pedicure, de onde quer que seja, eu não sei. O dedo deve permanecer no mesmo lugar onde você o segurou, ou seja, em suas mãos. Isso é crucial, pois o cliente pode se mexer devido a um formigamento ou sensação desagradável, além de poder estar presente. Mas comparado ao que uma pessoa com unhas crescidas sente, isso é claro, bobagem. Ou eles podem espirrar, Deus me livre, ou se distrair com algo no telefone. Em geral, isso é importante porque se eu tiver uma ferramenta afiada nas mãos, neste momento, como uma broca afiada, mas você entende, em qualquer caso, o culpado será o mestre. Sim, eles são clientes, depois você não pode provar nada, então tem que aguentar o máximo possível. Em geral, eu tenho experiência aqui e realmente houve casos em que, você sabe, o cliente espirrou, por exemplo, nem enquanto eu estava desenhando à frente e continuei desenhando calmamente. Mas é um treinamento que foi aprimorado ao longo dos anos. Em geral, voltando aos nossos pés, eu ainda continuo a limpar com a broca, removendo os calos azuis, tratando, aliás, não apenas os lados, mas também os calcanhares. Eu também ando livremente ao redor. Neste momento, percebo que não removi volume suficiente da placa ungueal, então aqui estou eu trabalhando um pouco mais com a broca de cerâmica. Eu pergunto se ele está começando a sentir alguma coisa e ele já está começando a sentir. Isso nos diz que chegamos à espessura ideal necessária. Agora, como você pode ver, deslizando com o cigarro, eu posso demonstrar que a unha já está se tornando móvel elástica, ou seja, ela se move quando eu toco com o cigarro. E agora haverá um momento, porque eu estou deslizando e vejo que há um canto que eu não conseguia ver antes, tão fortemente tudo estava torcido lá, e nossa tarefa é alcançar tudo isso. Eu pego pedaços, mostro especificamente quais são eles, nippers NP6, eles são para a unha adulta, para várias manipulações, eu embrulho os pedaços. Infelizmente não tenho a oportunidade de mostrar exatamente como faço isso, porque preciso de um ângulo específico e corto um pequeno pedaço de lá. Esta é a segunda tentativa, pois ainda estou tentando fazer isso com cuidado para não machucar a pele. E agora vou mostrar a vocês o quanto essa pequena ponta da unha estava enfiada lá dentro, como um espinho, como um prego. E essa é uma das causas do desconforto. Veja esse trecho. Bem, no lugar desse pedaço fica algo como um pequeno buraco, ou seja, dá para ver bem. Verifico se o cliente não está sentindo dor e continuo o nosso trabalho. Frequentemente me perguntam qual spray eu uso. Normalmente uso antissépticos no início de algum estágio e também posso usar algo como um líquido de limpeza da Domix ou um spray da PO Diapharm se necessário. Como opção, ele amacia bem a pele. Ou seja, qualquer líquido auxiliar que possa ajudar a tornar minha limpeza o mais confortável possível para mim e para meu cliente. Agora passamos para o segundo pé e aqui são absolutamente as mesmas manipulações, ele tem um problema, são simétricos e enquanto eu estava notando com esta broca dura, até os tornozelos ficaram azuis, bem, assim, eu limpo tudo rigorosamente, faço a mesma coisa. Eu quero contar que o problema deste homem começou há muito tempo e ele é realmente um grande rapaz também. Ele perdeu muito peso recentemente. Eu realmente não me lembro da conversa exata, acho que foi algumas semanas atrás, mas ele perdeu algo em torno de 15 a 18 quilos.
De qualquer forma, ele é um grande rapaz. Se eu escrevi o número errado, sei que ele vai ver e me corrigir, mas eu não me lembro. Peço desculpas, ele perdeu peso e isso é muito legal, é um ótimo resultado e ele continua cuidando de sua saúde e aparência. E isso é mais do que elogioso, no mínimo, merece um like e comentários de apoio a este belo homem. Ele é realmente legal, estou apaixonada, ela é pensativa. Sim, eu amo tanto trabalhar com pessoas, quando você conversa com elas, aprende algo sobre elas, às vezes fala sobre si mesmo. Simplesmente conversar com uma boa pessoa é sempre muito, muito saudável e agradável. Então ele perdeu peso e, claro, decidiu cuidar dos pés. E eu quero dizer que tal condição das unhas, ela está absolutamente certa. Incluindo, é claro, não apenas por isso, mas ainda assim ela está relacionada ao ganho de peso excessivo. Porque quando ficamos maiores, quando ficamos mais cheios, é claro, a pressão sobre as pernas aumenta, os dedos também aparecem e a patriótica, e claro, também há gordura lá, e em geral o volume do pé inteiro também aumenta, ou seja, ele também fica mais cheio e nem sempre mudamos os sapatos quando engordamos. Bem, ou seja, o peso lá vai e vem e quem gosta de engordar e emagrecer como eu sabe que as sensações nas pernas mudam muito, por isso também está muito relacionado. E a propósito, recentemente encontrei uma garota em um evento em Yekaterinburg que veio até mim e disse: Alena, você postou um vídeo sobre uma cliente que ganhou peso e tem problemas com as unhas na mosca. Depois do seu vídeo, eu perdi esse peso, emagreci 15 quilos e caramba, eu simplesmente tiro o chapéu para pessoas assim, é incrível, é muito, muito louvável porque é um passo no caminho para a sua saúde. Aqui a questão não é apenas sobre as pernas, ou seja, sobre o estado geral do corpo, por isso é muito, muito legal. Bem, meu cliente, minha modelo. Além de perder peso, ele também compartilhou que os primeiros problemas com suas unhas começaram quando ele começou a praticar esportes. Ele praticava luta. Bem, eu acho que também não é segredo para ninguém que em praticamente qualquer tipo de esporte sempre há uma carga nas pernas, nos dedos. Em especial, nem me refiro a meninas que fazem coreografia ou balé, também tive uma aluna assim recentemente. Certamente compartilharei este vídeo, escreva nos comentários se estiver interessado, mas continuo nossa limpeza. Eu acho que aqueles que gostam de assistir meus vídeos sob o título Deliciosamente Morto, ou aqueles que os assistem antes de dormir, já estão realmente se divertindo com essas limpezas. Porque havia uma espécie de infinitude lá que eu estava arrancando e ela nunca acabava. Para aqueles que sempre me escrevem sobre dedos peludos, só tenho uma pergunta: por que um homem deveria depilá-los? Eu, sinceramente, não entendo isso porque os pelos absolutamente naturais não me incomodam de forma alguma. Mas os outros dedos dele me incomodam porque, enquanto eu estava filmando tudo isso, ele veio com 2 dedos grandes, eu acho. Eu realmente quero fazer uma pedicure nele. Eu digo, vocês poderiam ter cortado um pouco ali para que da próxima vez pudéssemos fazer um tratamento clínico adequado, porque todos os dedos, sem exceção, como você pode ver, também precisam de ajuda aqui. Mas ele fez um tratamento autônomo recentemente. Isso é visível pelo pus e sangue no 2º dedo. E claro, ainda não há muito a fazer lá. Mas posso dizer que depois de terminar as filmagens, ainda passei um pouco com as brocas, apenas para limpar. E peguei dele a promessa de que ele vai cuidar dessas unhas até a próxima pedicure. Aqui, como prometi, vou deixar para ele um fio de titânio. A única nuance é colocar o tanque em frente à câmera. Na posição em que estou filmando, isso é utopia. Por isso no final, desisti dessa tarefa difícil e fiz tudo fora do quadro porque, bem, era simplesmente impossível. Meu dedo está pendurado por um fio, eu não tenho força e o tanque não se encaixou de jeito nenhum, então eu o removi e o reajustei corretamente fora do quadro. A única coisa que eu temia era que essa linha de titânio ainda pudesse danificar seus sapatos. E muitas vezes me perguntam por que a linha de titânio se solta. A resposta para essa pergunta é realmente muito simples. Primeiro, a placa ungueal é muito fina, se for móvel, se for úmida. Isso costuma ocorrer com adolescentes que roem as unhas. E também se houver sapatos apertados, porque os sapatos sob pressão simplesmente vão esmagar as partículas do composto e elas podem acabar se desprendendo. Ou seja, não é que você errou, mas existem fatores externos influenciando. Nosso trabalho aqui acabou, vou fazer a pedicure do catarato, apoiem ele nos comentários. Tchau para todos.